Esses dias eu percebi uma coisa esquisita, no mínimo curiosa. Se você tem um Gol branco, se você compra um Gol branco, todo mundo parece que agora tem um Gol branco. Já percebeu? Se você compra uma Hilux azul, em cada esquina aparece uma Hilux azul. Cara, que loucura é essa? Não sei se você já percebeu, mas eu aqui percebi, achei isso extremamente curioso e achei uma coisa interessante para conectar com isso. Primeiro eu queria me apresentar, eu sou o Lucas Neri, eu falo sobre marketing, sobre produção de conteúdo de uma maneira simples. A ideia é simplificar o que a galera dificulta, então o que eu quero conversar com você por aqui é sobre mecanismos fáceis, jeitos tranquilos de aparecer na internet, produzir o seu conteúdo, vender o seu serviço ou o seu produto sem surtar, porque aqui a gente preza muito a nossa cabeça, a nossa saúde mental. Então o que eu queria trocar ideia com vocês hoje é sobre essa curiosidade. Primeiro eu só queria lembrar de um detalhe, né, senão passa despercebido aqui. Já curte esse vídeo aqui, por gentileza, se puder ative o sininho, siga o meu canal, se inscreve aí no canal porque vai ser um prazer, ter você por aqui, fechou? Agora vamos lá, parando para pensar um pouco nessa curiosidade, você talvez já tenha visto isso acontecer. Se você tem um carro, você começa a ver muitos carros parecidos com ele, é uma coisa assim diferente, né. Mas por quê? Por que que isso acontece? Eu achei isso diferente, então eu fui pesquisar. E aí eu até anotei aqui para mim não esquecer o nome do que é. Ó, existe um mecanismo no nosso cérebro que se chama sistema de ativação reticular. Interessante, né. Esse sistema, é ele basicamente que ajuda a gente a ver o que a gente percebe e o que a gente ignora. Porque assim, acontece milhões de coisas ao nosso redor. Tem coisas que a gente bate o olho e sempre vê, tem coisas que não é verdade? O homem principalmente, né, o homem então na hora de procurar as coisas parece que é seletivo o que a gente quer ou não achar. Então assim, pensa no Gol branco, que é um carro, por exemplo. Quem tem um Gol branco, começa a ver Gol branco em tudo que é lugar. Não é porque a galera comprou carro só porque você comprou também. A ideia é que agora a gente começa a ver mais aquilo, porque aquilo está dentro da nossa realidade, percebe? Aquilo virou importante pra gente. Os carros estavam lá do mesmo jeito, só que a gente não olhava para eles, a gente não percebia que eles estavam lá. Aí agora nosso cérebro filtra muitas informações e escolhe o que é mais importante pra gente. E aí por isso que esse Gol branco aparece tantas vezes por lá e a gente consegue, ver ele muito. Agora, o que que eu fiquei pensando, né, sobre o que isso tem a ver com o que a gente fala aqui, que é a nossa produção de conteúdo, do jeito simples, né, do jeito que todo mundo consiga fazer. Uma grande dificuldade das pessoas que produzem conteúdo hoje é conseguir ter ideias, não é? Às vezes é muito difícil abrir o celular para gravar e não saber o que gravar. Talvez isso te impeça de fazer o que você gostaria muito, né? Mas assim, para pensar. Produzir conteúdo é muito parecido com ver um Gol branco. Porque assim, ó, antes de ter o Gol branco, você não enxergava Gol branco. Antes de produzir conteúdo, você não consegue enxergar conteúdo. Então assim, depois de um tempo, depois que você começa a produzir conteúdo, a ideia é que você consiga olhar para as coisas, viver coisas ou aprender coisas e naturalmente enxergar conteúdo. Eu te dou um exemplo de mim mesmo. Eu pe comecei a ver carros parecidos com o meu na rua e eu falei: "Cara, por que será, cara?". Um amigo meu comprou uma moto que eu nunca tinha visto essa moto, sabe. Agora eu vejo a moto em tudo que é lugar. Aí eu comecei a pensar: "Cara, o que que isso tem a ver com o meu conteúdo, sobre o que eu falo?". E aí eu encontrei essa ligação que eu tô trazendo aqui pra você. Percebe que, assim, uma vivência normal, uma coisa da vida me fez criar um conteúdo? Eu já tô aqui há alguns minutos falando sobre isso com você. Então você entende que dá pra produzir conteúdo depois que a gente entra nesse flow, que a gente treina o nosso olhar pra ver as coisas? Quando o conteúdo entra na sua realidade, quando o conteúdo começa a ser algo que você vive, você começa a olhar para as coisas, a viver coisas e ver: "Caramba, dá para colocar isso em tal lugar, dá para transformar isso em conteúdo, dá para conectar isso com o que eu falo", entende? Então assim, ó, ideias fatalmente não aparecem do nada, isso todo mundo está cansado de saber.
Quando a gente treina o nosso olhar, quando a gente mostra para o nosso cérebro que o conteúdo é importante, que a gente quer fazer isso, que a gente está envolvido com isso, cara, o nosso próprio cérebro começa a mostrar pra gente ideias sobre isso. É, cara. Por exemplo, não sei qual a sua profissão, mas eu sou fotógrafo de formação, né, durante muitos anos. Eu não olho para as coisas com um olhar normal, como todo mundo. Eu olho e vejo foto nas coisas, sabe. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa, eu lembro de lugares e locais, mas não lembro exatamente datas. Mas se eu passei por um lugar uma vez, a minha mente grava aquele pedacinho e dirigindo, se eu passar por lá, eu lembro o caminho, sabe. Pessoas, eu gravo muito o rosto de pessoas, e isso tem a ver com minha profissão. Na minha mente eu fotografo o tempo inteiro, com meus olhos eu fotografo o tempo inteiro. Então, tudo isso faz lógica. Você está conseguindo entender? Estou simplificando isso para você? Comece a produzir e a pensar mais nisso, tá? Não deixa, não tenho ideias e isso ou aquilo, fazer você paralisar não, cara. Comece a produzir conteúdo e comece a exercitar o teu olhar. Agora detalhe, por favor, não tenha as ideias ou não viva algo e simplesmente guarde na memória, achando que você vai lembrar na hora de produzir. Eu criei um grupinho comigo mesmo no WhatsApp e eu mando todas as minhas ideias de conteúdo lá. Esse grupinho chama Ideias para Conteúdo. Qualquer mínima ideia que eu tenho, eu anoto lá, ideia para conteúdo. Se eu vejo alguma coisa que pode gerar conteúdo, eu fotografo, mando nesse grupo, anoto embaixo uma legendinha para não esquecer o que é. Com o tempo fazendo isso, fica mais simples produzir conteúdo e a gente para de sofrer. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, beleza? Lembre-se, produzir conteúdo não é um bicho de 7 cabeças. Ele vai entrar no flow da sua vida quando você começa a treinar o seu olhar e mostrar para o seu cérebro que isso é importante para você. E produzir conteúdo vai sim fazer você vender mais. Eu só queria lembrar você de um detalhe também. Eu tenho uma consultoria que ajuda você a transformar qualquer conteúdo em algo que venda, algo que faz sentido. Eu crio um cronograma para você, entro na sua rotina e te ajudo a produzir conteúdo de uma forma simples e sem surtar. E melhor, conteúdos que vendam. Se você quer saber mais sobre isso, é só você ir lá no meu Instagram, beleza? E me chamar no direct. Fechou? Me siga lá no Instagram também, Lucas Nery Oficial. Vai ser um prazer trocar mais ideia com vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se isso funcionou na sua cabeça, se isso fez sentido o que a gente conversou aqui, beleza? A história do gol branco, a história de ver as coisas, a história de conseguir colocar isso no seu cérebro e fazer os seus olhos enxergar. Se isso tiver feito sentido para você, você vai comentar aqui embaixo gol branco. Aí eu vou saber que você assistiu até o final e que fez sentido esse conteúdo. Fechou? Se você tiver dúvidas, que quer saber também mais coisas, comenta aqui embaixo a sua dúvida. Vai ser um prazer responder. Fechou? Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço